Bom, pessoas, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Veja só, nosso tema de hoje está atribuído, né, ao nosso revisão para o nosso simulado, que vai estar, então, retratando a questão das constelações, né, falando um pouquinho também sobre a formação da evolução dos seres vivos e, principalmente, falando das duas teorias da evolução, que são as teorias de Lamarck e de Darwin. São duas propostas, né? São dois assuntos complementares, um está atribuído ao outro, e é exatamente isso que nós vamos poder discutir na manhã de hoje, retratando, né, essa composição direta de todo o procedimento que nós vamos ter da vida. O primeiro tema que nós colocamos aqui é falando sobre a ação das estrelas, né? As estrelas, elas passam a ser uma formação, né, em que essa ação nebulosa ela passa a descrever principalmente essas ações de gases, né, de poeira, que vão constar no nosso universo. Então, são a maternidade, né, ou seja, a parte primordial para o surgimento dessas estrelas. Então, nós vamos encontrar diretamente essas duas proporções, que é retratar uma ação nebulosa, né, que aí, nesse caso, vai representar um material interestelar, que nesse caso tem como objetivo principal poder observar o processo de condensação, né, que vai resultar em uma nova estrela. Isso é o que nós chamamos de nebulosa difusa. Já a questão, quando fala-se da nebulosa planetária, está atribuída à constituição por estrela, né, no qual se vai dar o ciclo de vida. Nesse caso, nós vamos encontrar aí a formação dos planetas mais gigantes. É interessante a gente poder observar que quando a gente fala dessa ação nebulosa, essas nuvens, né, essa formação de gases, elas passam diretamente a compor o que nós hoje chamamos de universo. Tá? Então, essa ação direta, essa caracterização que nós temos, né, desses brilhos, né, que são atribuídos como estrelas, elas passam exatamente a ter um ciclo, que é uma estrela ela nascer, é uma estrela ela viver e depois ela morrer. Né? Então, como é que eu vou saber isso? Essa ação do nascimento, da vivência e da morte de uma estrela, basicamente está atribuída à sua quantidade de luz. Né? E é exatamente essa quantidade de luz que a gente passa, então, a descrever essas características da estrela. Vocês vão observando aí, ó, acompanha aí, que diz: as estrelas nascem a partir de uma nebulosa difusa, né? Então, aquela parte inicial, a poeira, né, específica, que vai estar atribuída, né, a essa composição no qual vão estar intercaladas, né, a ação direta, né, desse componente específico. Então, esse surgimento a partir de uma ação nebulosa, ela passa, então, a identificar esse comportamento, né, específico da nossa estrela. E é isso que nós vamos poder descrever, porque a partir dessa ação nebulosa, essa parte primordial do material interestelar, ela passa a identificar, né, o que seria nessa composição. E isso configura a ação direta desse componente. Você observa aí na imagem, né, esse componente no qual vai estar relacionando a movimentação, principalmente a partir dos átomos de hidrogênio. Outro componente importante para que a gente possa descrever essa ação está intercalado no interior, né? Que aí, ó, como eu falei, representa diretamente uma composição a partir do átomo de hidrogênio que ele vai se transformar em hélio e energia. Então, você já observa aí uma transformação química, né, que existe. E essa energia, né, essa composição que ela vai ser então interligada, ela passa a descrever a partir dessa composição química, que é transformar essa energia. Nós vamos ver mais na frente, lá na teoria, né, que fala dessa questão dessa transformação. A energia ela não é perdida, né? A energia ela passa por um processo simples de transformação, que é exatamente equivaler a que tudo aquilo que foi então produzido, porque tudo vai ser matéria, né? Tudo vai estar atribuído a essa composição. E isso passa a intercalar a origem desse universo, né? A origem do que nós chamamos então de vida, contida então principalmente nos planetas, dentro da composição do nosso sistema solar.
Então, essa, né, transformação em hélio e energia, o hidrogênio, ele passa por um procedimento químico, né? E essa ação é exatamente compor o que nós chamamos hoje de sistema solar. Cada transformação, né, cada explosão desses átomos de hidrogênio é fazer com que essa energia, né, possa ser liberada em forma de luz e em forma de calor, e isso vem a identificar, isso vem a facilitar, né, principalmente esse procedimento que nós chamamos de nosso planeta. Então, as estrelas elas começam a brilhar quando existe essa liberação de energia, né? Essa liberação é o surgimento, é o nascimento, que a gente pode dizer, então, que está existindo dessa estrela. Outro ponto importante é descrever que esses brilhos vai depender do tamanho, da temperatura e da distância em que cada uma se encontra. Então, são fatores importantes, porque são fatores que vão identificar a vida dessa estrela. O tamanho dela, a temperatura, que é essa energia, e principalmente essa característica que é desenvolver. Todas as estrelas elas morrem exatamente quando acabam essa energia. Então, quem é essa energia? O nosso átomo de hidrogênio, né? E isso passa a descrever uma característica específica, porque essa característica específica ela está intercalada ao nosso átomo de hidrogênio. Então, a morte da estrela vai depender principalmente de dois componentes importantes, que é o tamanho dela e a massa. Professor, mas o que é essa massa? A massa é aquilo que vai compor, né? Aquilo que vai se apresentar. Então, nós vamos encontrar a estrela desde uma estrela pequena, né, a uma formação de uma estrela maior, que é o caso do nosso Sol. Então, existem as dimensões que vão compor diretamente essa forma, né, de liberação de energia. Isso atribui principalmente à composição que nós vamos encontrar das transformações existentes entre elas, que é exatamente que quando a estrela ela passa, né, de fase, ou sai da sua fase primordial de amadurecimento, assim podemos dizer, então vai surgir a questão da formação dos buracos negros, né, que a gente não tem apenas um único buraco, até porque o nosso universo ele é extenso, então existem várias composições. As estrelas mais pequenas, elas têm a menor temperatura. Então, o brilho dela vai ser meio alaranjado e vai ser avermelhado. Já aquelas que têm um tamanho médio, elas vão ter uma formação, uma característica mais brilhosa, que nesse caso configura principalmente uma questão mais amarelada. E isso a gente vai observando que as mudanças, né, as alterações de cor dessas estrelas passam principalmente na mudança de fase, ou seja, é caracterizar, é poder modificar, é poder analisar o ciclo de vida dessa estrela. Então, quando ela está lá em uma fase que seja mais alaranjada, então é como se essa estrela estivesse surgindo. É uma composição, né, melhor, uma composição inicial, que a gente pode assim então dizer, dessa formação da estrela. Quando se ela apresenta, né, dentro de uma característica mais amarelada, então o tamanho dela já está maior. E quando ela está no seu a formação com maior temperatura, então ela vai ter uma cor meio esbranquiçada, né, ou seja, um branco azulado. E isso faz com que ela já esteja na sua etapa final. Então você tem laranja, né, tem amarelo e ela tem um branco azulado. São três cores que vão identificar a fase direta, né, que nós vamos encontrar aí da formação dessas estrelas. Outro ponto então importante, né, que nós vamos poder analisar nessa composição estelar é basicamente na associação, né, do que existe. Daí eu coloquei para vocês aqui um resuminho que vocês vão observar o seguinte. As estrelas elas nascem, vivem e morrem, né? Porque é uma composição, tá? Dessa energia que passa a ser por transformação. Vamos observar que as estrelas elas nascem a partir de uma nebulosa difusa, né? Nós vimos que essa nebulosa difusa ela se caracteriza por uma matéria interestelar, ou seja, uma parte de poeira cósmica, né? De energia contida no espaço. Elas formam, né? A partir dessa composição de poeira uma forma específica, que nesse caso elas morrem dependendo dessa massa, dessa quantidade de massa, que, como eu falei para vocês, estabelecem
a cor da estrela. Então, quando a gente olha para o céu, né, e a gente observa uma cor mais alaranjada, então é o surgimento de uma estrela. Quando ela está uma cor mais amarelada, então ela está aumentando, ela está ganhando temperatura, ou seja, ganhando energia, então ela está aumentando o seu tamanho. Isso faz com que também ela tenha um amadurecimento. Então, a cor mais amarelada, ela já está no tamanho médio, né? Então, já está, é como a gente pode dizer, uma estrela jovem. E quando ela se encontra numa cor mais branca, puxando com azul, né? Então, a gente já tem a sua fase final, que é a fase, né, de morte da estrela. Então, toda essa composição de massa, ela passa por esse processo de transformações e aí vai ocorrendo, né, as características específicas de cada uma delas. A morte de uma estrela dura, na verdade, 2 a 8 vezes maior que o Sol. Que aí, nesse caso, é o que nós vamos encontrar das composições iniciais. Esse surgimento, essa formação, ela é direta para a composição real do que nós vamos ter da origem do buraco negro, certo? É importante a gente poder descrever a importância das estrelas nesse surgimento. Então, essa primeira parte fala exatamente dessa composição inicial que nós vamos encontrar, né, das estrelas, especificando essa composição e a importância delas para o surgimento. Bom, então, a partir dessa observação, né, desse surgimento das estrelas, nós vamos, então, ter o início, né, da astronomia, dos estudos desses astros. Então, o que é a astronomia? A astronomia é a ciência natural, né? É uma ciência natural, perdão. Ela é mais antiga porque nós tínhamos vários povos da antiguidade que se preocupavam, ou que se preocuparam, na verdade, em poder analisar esse comportamento dos astros. E muitas dessas, né, desses povos interligaram, né, os estudos desses astros na prática religiosa. E aí nós vamos poder encontrar vários, né, meios, várias formas, né, de poder, então, simbolizar essa característica importante que foi o estudo da astronomia. Todo esse estudo ele se dá aí por volta de 1750 a 1800, que é exatamente atribuída ao mundo ocidental. Vamos então analisar, né, outro ponto importante, porque a astronomia ela envolvia certos padrões, né? Então ela tinha uma forma de regular, né, esse comportamento, essa visão que se tinha desses objetos celestes, que aí estariam atribuídos àquela questão visível, né? Então aquilo que o homem poderia enxergar, que nesse caso estava atribuído ao Sol, à Lua, às estrelas, os planetas, né, que eram então astros, eram objetos celestiais visíveis. Então, essa observação, né, trouxe, né, como exemplo, né, principalmente para o avanço da astronomia, dentre outras áreas, que aí nós vamos poder observar esse envolvimento dos estudos, principalmente com a mudança da posição do Sol, né, as mudanças que ocorriam nessa questão da gente ter o nascente, o poente, né, o desenvolvimento das estrelas, que aí vem a questão do surgimento das estações do ano, né. Tudo isso era analisado, tudo isso era observado, e estabeleciam, né, uma norma, um padrão, que aí foi então atribuído também dentro dos princípios do desenvolvimento da humanidade, que aí está atribuído ao surgimento do calendário, né, a questão do uso na agricultura. Então, se tinha aquele dia, né, que era melhor para a colheita, aquele dia que era melhor para o plantio, né, aquele dia que era específico para a pesca. Por quê? Observando esse comportamento lunar, né, dos astros, principalmente, estavam atribuídos como fontes, né, como formas de desenvolvimento na natureza. Então, se tinha essa capacidade de poder se caracterizar a partir da visão do comportamento desses astros, como ainda hoje existe, né? Nós temos aí os horóscopos, né, por exemplo, muita gente acredita que está atribuída, né, a questão dessas mudanças astrológicas. Então, esse comportamento dos astros, até os dias de hoje, também ainda são visíveis. Não tanto quanto na antiguidade, onde se tinha uma questão mais específica, né, onde as pessoas acreditavam diretamente, porque as próprias religiões, né, na antiguidade, elas tinham essa simbologia, né? Então, era o deus Sol, era o deus Mar, era o deus Vento, né? Então, o deus Lua, né?
Então, assim, tinha vários componentes, porque cada astro era atribuído, então, como um deus. Dentro da história antiga, né, o estudo da astronomia basicamente está associado a culturas antigas, né? Coloquei aí, não uma forma específica dos deuses e espíritos. Então, estava relacionado a objetos, ou seja, os movimentos, e alguns fenômenos, como a chuva, as estações do ano, né? O comportamento da maré, né? A seca, certo? Então, tudo isso eram procedimentos que eram vistos, né? E isso fez com que os povos da antiguidade eles acreditassem, né, nessas mudanças, nessas, né, formas direcionadas. Então, os primeiros profissionais, né, que foram atribuídos foram os sacerdotes, como o magi, né, que aí atribuísse o conhecimento do céu. Então, eles observavam esse comportamento dos astros a partir, né, desse universo no qual hoje nós chamamos de céu. Essa conexão, né, que foi então atribuída, passou então a alinhar as ações astronômicas. E isso fez com que várias funções astronômicas, né, viessem ser preenchidas dentro dessa visão, dentro dessa característica, no qual vocês podem observar o formato das religiões antigas, né? Principalmente a gente vai encontrar na Mesopotâmia, né, no Egito, né? A questão dos próprios maias, né? Os astecas, que eram exatamente povos da antiguidade que estavam atribuídos principalmente nesse comportamento desses astros e se associavam principalmente em observar essas mudanças, essas alterações. E aí nós temos o surgimento dos calendários, né? O calendário que era atribuído principalmente à formação fixa entre o Sol e a Lua, né? Então, daí se criou, a partir dessa visão, as proporções do dia, do mês e do ano, né? E isso também trouxe grande importância, porque a própria sociedade primitiva, né? Essa construção da sociedade, ela atribuiu principalmente na ação agrícola. Então, esse procedimento, esse calendário, né, que hoje nós chamamos de calendário, ele basicamente se associou nesse comportamento, nessa visão desses povos, né, analisando o comportamento direto do Sol e da Lua, relacionando o que eles chamam, o que nós chamamos hoje de dia e o que nós chamamos hoje de noite, né? Então, esse comportamento desses astros. Os romanos, né, então, foi o povo, né, que aí a gente pode observar dentro, né, dessa análise desse comportamento astrológico, foi o que mais se desenvolveram dentro mais próximo da gente, né, porque está atribuída aí a divisão, associando no ano de 46 antes de Cristo, principalmente aí por Júlio César, que aí ele forma, né, essa caracterização dos 12 meses, que é analisando aí o calendário romano que nós temos hoje, né? Então, dentro dessa característica, ele faz também a reforma desse calendário, né? Então, ele passa a descrever a questão do ano bissexto, que é o que a gente tem hoje, né? O mês de fevereiro, né? Que não tem um ciclo direto de dias, né? Então, de 30 a 31 dias. Né? Esse calendário ele foi feito, na verdade, de acordo com o comportamento dos astros, principalmente o comportamento do Sol e o comportamento da Lua. A Bíblia também, né, ela contém inúmeras afirmações sobre a posição da Terra no universo e também na natureza das estrelas e planetas. Né? Então, a gente tem aí a questão formada, né, que é a cosmologia bíblica. Então, aí a gente vai encontrar lá no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, né, que fala um pouco sobre essas características, essa forma, né, que é descrita aí da composição do universo, né? Falando da questão dos astros de modo geral. Então, nós vamos encontrar alguns povos, entre eles nós temos os gregos, né, que foram que desenvolveram a astronomia, tá? Então, é bom, grifem aí, anotem aí no livrinho de vocês. Os gregos foram os povos mais antigos, né? Então, foram os primordiais dentro do estudo da astronomia, do estudo dos astros, certo? Aí depois nós vamos encontrar alguns, né, cientistas importantes que descreveu esses estudos, que aí nós temos a pessoa de Aristóteles, né, que desenvolveu a ideia de que o universo
como a Terra era o centro, aí nós vamos encontrar aqueles dois processos dos modelos, heliocêntrico e geocêntrico, né? Então, geocêntrico se afirmava que a Terra era o centro do universo e heliocêntrico que o Sol era o centro do universo. Então, são dois campos, já dois campos de pesquisa, de análise, de visualização, de conhecimento, que passam a descrever essas ações cosmológicas que existem dos nossos astros, né? Então, são essas duas composições básicas que estão atribuídas a esse estudo. Pessoal, dentro desse contexto, sobre essa parte inicial aí dos astros, sobre a astrologia, alguma pergunta? Então, deixo aí aberto para vocês, nesse momento, para que vocês possam fazer alguma pergunta, algum questionamento a respeito. O procedimento, né, dessa formação de galáxias, da Via Láctea, ela vai estar interagindo principalmente dentro do contexto que é o que nós chamamos de que é o nosso sistema solar, né? Vamos poder, então, analisar os surgimentos dessas fusões que vão existir, né? Uma fusão nuclear, basicamente, ela está atribuída à liberação de energia, né? Na forma de luz, na forma de calor, como nós viu anteriormente, porque o átomo de hidrogênio ele passa por um processo de transformação e essa transformação está relacionando ao gás hélio, né? E à fonte, ou seja, a forma de calor. Isso vai originar o surgimento, né, de várias estrelas, e aí o que nós chamamos de constelação, que são atribuições de várias estrelas que vão estar atribuídas no nosso universo, né? É importante a gente poder descrever a formação do Sol, né, que é a nossa estrela maior, e aí nós vamos analisar dentro da astrologia algumas características importantes das aplicações do conhecimento para que possa ser, então, inserida nessa observação. Como nós vimos, os gregos foram os povos que desenvolveram, né, foram os pioneiros nessa análise de observar, né? Não esquecendo também, principalmente aí a questão dos povos nórdicos, né? Que são os vikings, né? Também foram povos que, a partir das suas navegações, eles conseguiram desenvolver ações importantíssimas, porque eles analisavam, né, também essa questão astrológica do surgimento da formação do comportamento do Sol. Então, principalmente naquelas regiões da Dinamarca, da Finlândia, da Islândia, da Noruega, da Suécia, né? Eram países em que a gente tinha muito essa presença marcante aí dos vikings, né? Então, assim, foram pessoas, né? Foram povos que aí desenvolveram também, ou ajudaram nesse desenvolvimento da astrologia. Dentro dessa característica, nós vamos também poder encontrar que a vida na Terra, ela se deu principalmente a formação do nosso planeta no sistema solar, né? A posição do nosso planeta no sistema solar. E algumas características foram importantes, principalmente na questão do carbono, né? Porque o carbono foi a nossa abundância, né? Principalmente de água, né? E de carbono, porque foi essencial para o surgimento de vida no planeta. E isso facilitou, porque aí nós vamos encontrar a produção do efeito estufa. Né? O que é o efeito estufa? É exatamente uma forma de poder armazenar alguns gases presentes ali no universo para, então, ter o ciclo real de vida. Que aí vem toda aquela composição do surgimento do universo, né, que é o que nós vamos poder, então, retratar, falar um pouco, né, sobre essas características, que aí, nesse caso, vem da evolução, falando sobre a evolução da vida, que aí nós temos as evidências, né, da evolução, que dentro dessas evidências estão associadas as duas formações das teorias, que, nesse caso, vão configurar nas ideias, né, de Lamarck, né, e nas ideias de Darwin, né, que aí vão atribuir esses dois comportamentos, que é o que nós chamamos aí de fixismo e evolucionismo, né? Toda a ação fixista, né, toda a formação do fixismo, ele está atribuído a um próprio, como o próprio nome já diz, algo fixo, algo que não tem evolução, algo que não mostra modificação, né? Diferente do evolucionismo, em que o indivíduo ele procura, em que o indivíduo ele está
em grandes procedimentos de evolução, né? Então, essas duas linhas de pensamento, essas duas características foram específicas para fundamentar as ideias de Lamarck e de Darwin. É interessante, né, quando ele coloca que o fixismo ele foi uma doutrina, né, uma teoria filosófica, que foi associada no século XVIII, né? Então, de pertinho. O fixismo propunha que todas as espécies, por poder divino, haviam sido criadas tal como são, e permaneceriam assim, imutáveis por toda a sua existência, que jamais ocorressem mudanças significativas na sua descendência. Então, a ideia do fixismo é que o indivíduo ele ia ser igual, ia ser sempre, né, todo o procedimento que ia vir dentro, né, dessa sua existência, todos que iam vir após a ele ia ser da mesma forma, né? Então, ia se apresentar do mesmo jeito. Então, essa era a ideia do fixismo, né? E aí nós temos que o criacionismo, onde a gente vai encontrar que Deus é o criador de todas as espécies. Aí já vem a questão do espontaneísmo, né? Em que os seres vivos se originavam da matéria inerte. Aí vem aquelas teorias que nós já vimos da biogênese e da abiogênese, né? E vinha a questão da evolução por meio de catástrofes, que aí nesse caso tinha, não, ou se acredita nas intervenções divinas, né? Assim, são propostas, são ideias que foram atribuídas, que deram origem, né, a essa ação evolucionista, que é exatamente o confronto entre o fixismo e entre a evolução. Então, o que é que dizia esse processo evolucionista? Estudo da origem das espécies e das modificações sofridas, né? Então, isso acontecia ao passar do tempo, porque o indivíduo estava sempre em busca de algo melhor. Então, essa busca, né, esse procedimento, estava atribuída a essa teoria da evolução. E é onde vai surgir o confronto dentro dessa própria teoria. As ideias de Lamarck e as ideias de Darwin, né? Então, duas características, duas formas distintas. Então, o que é que se dizia essas teorias? Então, o que é que Lamarck afirmava? Lamarck defendia que os seres vivos provinham de outros seres e cada espécie ocupava o seu lugar na escala natural, né? Então, o que é que ele associava essa teoria? A teoria evolucionista elaborada tinha esses dois princípios, a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão de caracteres adquiridos. O que é que ele queria afirmar com isso? Que a partir do momento que o indivíduo ele nascia, ele ia ocupar aquele espaço, aquela sua escala natural, e ia permanecer nela. Então, por exemplo, é como se a gente pudesse identificar o seguinte: o indivíduo nasceu pobre, ele não podia evoluir para ser rico, ele ia ser sempre pobre. O indivíduo nasceu rico, por isso que a gente fala, né, no nosso dia a dia, nasceu no berço de ouro. Então, essa era a ideia que se tem de Lamarck, né? Porque o indivíduo ele não poderia crescer, o indivíduo ele não poderia se desenvolver, ele não poderia ter outro procedimento, né, a não ser aquele que ele já foi pré-estabelecido. E isso era associado nessa questão da lei do uso e do desuso, principalmente relacionando essas características que eram transmitidas, né? Então ele dizia: partes do corpo extensivamente usadas por um organismo, desenvolvendo-se assim as que não atrofiam, ou seja, do jeito que ele nascesse, ele ia permanecer, né? Então, ele não ia ter um procedimento evolutivo, não ia poder configurar, né, nenhuma característica que viesse favorecer essa transmissão. A mesma coisa seriam as caracteres, né, as características que iriam adquirir. Então, a sua descendência ia acontecer, ia ter as mesmas características que aquelas pessoas que vieram antes dele iam, então, possuir, né? Então, isso era o que Lamarck acreditava. Então, o que ele dizia? É um exemplo muito simples, né, que ele coloca para a gente, que é a questão das girafas, né? Então, quando ele diz, segundo Lamarck, a girafa, né, pelo hábito de se alimentar de folhas altas, teve o pescoço gradualmente alongado. Essa mudança teria sido transmitida às gerações seguintes. Então, a busca desse alimento, então, quanto mais alto estava esse alimento, ela esticava o seu pescoço. Então, essa busca por esse alimento, esse esticado pescoço, ela é passada de geração por geração.
se a gente for analisar dentro dessa visão, né, de Lamarck, nós vamos poder observar, né, que hoje a girafa, na verdade, já estava passando do universo, né? Porque se ela fosse esticar e fosse passando de descendência para descendência, seria então aí inevitável a gente ter esse procedimento, né? Bom, veja só, nós vamos poder aí, né, dar uma característica